Fala galerinha de álgebra, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de álgebra linear. Meu nome é Alexandre e hoje, continuando falando sobre transformações lineares, a gente vai dar um exemplo. Nosso terceiro exemplo é de quando não é uma transformação linear. Então, essa é a nossa aula 51.3, vem comigo. Então, pessoal, a gente está careca de saber que sejam V e W espaços vetoriais. O que são espaços vetoriais, Alexandre? É quando é R1, e quando é R2, quando é R3, e quando vai ser R1? Quando o meu vetor só tiver o X. E quando vai ser R2? Quando o meu vetor só tiver o X e o Y. E quando vai ser R3? Quando o meu vetor tiver o X, o Y e o Z. Então, quando o meu vetor ocupa esse espaço, no caso, o meu vetor tem X, Y e Z. Por exemplo, o meu vetor V é igual a 1, 2 e 3. 1,2,3. Então, esse vetor ele ocupa um espaço vetorial em R3. Então, espaços vetoriais é quando R1, R2, R3, R4, por aí vai. Então, V aqui é um espaço vetorial genérico. Ele pode ser R1, R2, R3, o W também. É apenas para exemplo. Uma aplicação T. A aplicação aqui é uma regra de transformação. Transformação, Alexandre, a gente pode transformar um espaço vetorial em outro espaço vetorial. Como? Usando uma regra de transformação. Essa regra é dada pelo exercício. Então esse T é a nossa regra de transformação que vai transformar o V em W. O R1 em R2, R3 em R4, R1 em R1 também é possível. Isso aqui só vai ser uma transformação linear se obedecer às duas regras. A regra da soma e a regra da multiplicação por escalar, que são fácil, mamão com açúcar. Vamos lá? Como funciona a regra da soma? Se eu somar dois vetores e depois fazer a transformação, tem que ser igual a eu fazer a transformação em um vetor, desse daqui, e depois fazer a transformação em outro vetor, que é o vetor V, e depois fazer a soma. Então essa aqui é só questão de ordem, tá bom? Eu somo primeiro, faço a transformação, ou eu faço a transformação em cada um e depois somo. Os dois têm que ser equivalentes para qualquer que seja o vetor U e V pertencente ao espaço vetorial V, ou seja, primeiro espaço vetorial, do começo que a gente sempre inicia. E a segunda regra me diz que a multiplicação de um escalar pelo vetor e depois fazer a transformação tem que ser igual à transformação desse vetor e depois multiplicado por um escalar. É só questão de ordem também, tá, pessoal? Aqui eu multiplico o escalar pelo vetor primeiro e depois eu faço a transformação. Aqui eu primeiro faço a transformação e depois multiplico por um escalar. Para qualquer que seja o escalar pertencente aos reais e para qualquer que seja o vetor U pertencente ao espaço vetorial V. No nosso exemplo aqui, o vetor V é um R1, então esse U só vai ter um xzinho bonitinho. Gostou do nosso resumo? Então vamos fazer um exercício bonitinho para a gente fixar melhor essa ideia. Essa é uma transformação linear? Olha só, eu tenho uma regra de transformação de um espaço vetorial R para outro espaço vetorial R. E Alexandre, só tem um R aqui, eu não sei o que é. Quando só tem um R é porque é R1, tá, pessoal? É porque não botam. Mas quando tem um R é porque é R1. Então é a transformação de um R1 para R1. A gente parte sempre do início aqui. De R1 é o X, né? Tá aqui, ó, ele tá até aqui, o X. Ele vai ser apenas um X. A gente vai criar um vetor com apenas um X. Então, a regra da soma me diz que a transformação de U mais V tem que ser igual à transformação de U mais a transformação de V. Então eu vou ter que criar um vetor genérico, um vetor U e um vetor V. Então o meu U vai ser igual. Nós estamos partindo do R1, uma dimensão. E se aqui fosse 3, não importa. A gente sempre vai levar em consideração a nossa partida. A partir de R1, uma dimensão. Um vetor que tem uma dimensão é um vetor que só tem um número. Só tem um X. Eu poderia botar qualquer número aqui, mas eu vou trabalhar de forma genérica. A gente trabalha de forma genérica. Por quê? Porque se vale para x, vale para qualquer número real. E o meu outro vetor, o meu vetor v, eu tenho que fazer a soma com o vetor v, então eu vou criar o vetor v. O meu v vai ter apenas uma dimensão, porque a gente está partindo do 1, do R1. Bom? Então vai ter apenas uma dimensão. Então ele vai ter só o x. Então o meu u vai ser x e o meu v vai ser x. Alexandre, como é que eu vou saber diferenciar? Boa pergunta. Eu vou botar um aqui então. Vou botar o x1, que vai ser o u, e o x2, que vai ser o meu V. Show de bola, já tem o meu U, já tem o meu V. Eu tenho que somar U mais V. A transformação de U mais V tem que ser igual à transformação de U mais a transformação de V. U mais V é o quê? Vou primeiro fazer a soma aqui dentro do parênteses. U mais V é a mesma coisa que eu somar U com V. Somo as duas
respectiva. X com X, Y com Y, Z com Z. Só tem X, Alexandre. Então somos X com X. X1, sei quem é X1? Não sei. X1 não sei quem é. Pode ser qualquer número. Então repito, X1 mais X2. X2 também não sei quem é, então repito. Então, U mais V é a mesma coisa que X1 mais X2, tá certo? Eu vou aplicar a regra, vai ficar T de X1 mais X2. Show de bola. Então, é T de U mais V. Isso aqui é T de U mais V. Isso aqui representa apenas um número, que é o X. É o meu novo X da soma, né? Eu fiz uma soma, né, e tem um resultado. E esse X é o resultado. Só que eu não posso aplicar soma, então ele fica assim, dessa maneira. X1 mais X2. Limpando aqui. Aqui, ó, T de X1 mais X2. Bonitinho. Já tem um T de X1 mais X2 e vou aplicar a regra no T de X1 mais X2. Então vai ficar o quê? 3 vezes X. Quem é X aqui? X é X1 mais X2. Então vai ficar 3 vezes X1 mais X2. Beleza. E esse 1? Esse 1, repito, tem que botar esse 1 também. Então vai ficar 3x1 mais X2 mais 1. Beleza. Agora eu separo quem é de 1 do quem é de 2. Separo o U do V para ver se realmente eles são iguais. Então aqui vai ficar 3 vezes X1, 3x1, mais 3 vezes X2, 3x2. Repito esse 1 aqui que ficou sobrando. Beleza. De cara eu já sei que não é uma transformação linear. Por quê? Porque vai sobrar número. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, T de X1 mais X2, o T da soma é 3x1 mais 3x2, mais 1. Se eu for aplicar individualmente o x1, vai ficar T de x1 é igual a 3x1 mais 1, né? Que tem que ser mais 1 também, que isso não botou. E aqui o T de x2, que é esse aqui é o T de U, esse aqui vai ser meu T de V, que a gente chamou o T de V, separado, né? Por quê? Porque é T de U mais V, que é igual a T de U mais T de V. Show de bola. T de U mais V é 3x1, a gente já conseguiu encontrar ali, mais 3x2 mais 1. T de U é igual a x1, T de U é igual a T de x1. Substituindo aqui vai ficar 3 vezes x1 mais 1. 3 vezes x1 mais 1, tá aqui. T de V é igual a T de x2. É só substituir pelo x2. Vai ficar 3x mais 1, vai ficar 3 vezes x2 mais 1. Beleza. T de U é quem? 3 vezes x1 mais 1. 3 vezes x1 mais 1. Isso é quem? Isso é só o T de U. Mais T de V é quem? T de V é 3 vezes x2 mais 1 também. Tá aqui, ó, bonitinho. Esse é meu T de V. Eles são iguais? Claro que não, né, pessoal? Se eu for fazer a soma aqui, vai dar errado. Esse 1 com 1 dá 2. O T de x1 mais x2, o Tzinho da soma de U mais V, vai dar 3x1 mais 3x2 mais 1. Se eu fizer T de U mais T de V, vai dar diferente. Vai ficar 3x1 mais 3x2 mais 2. Ou seja, vai dar diferente do T de U mais V. Então, eu sei que meu T de x1 mais x2 é diferente de T de x1 mais T de x2. Ou seja, se eu fizer aqui primeiro e depois fazer a transformação, tá aqui o nosso resultado, vai ser totalmente diferente de que eu fizer mais um aqui, do que eu fizer a transformação com x1, que é isso aqui, e depois somar com a transformação do x2, que é isso aqui. Tá bom? Então vai ser totalmente diferente. Aqui, 3x1 mais 3x2 mais 1 vai ficar totalmente diferente de eu fizer separado. Logo, nós descobrimos que essa transformação aqui, essa regra de transformação, essa transformação aqui, não é uma transformação linear. Então eu nem preciso fazer a multiplicação por escalar. Se não respeita uma das regras, é porque ela não é uma transformação linear. Então, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Peço que você se inscreva no nosso canal. Tá aparecendo nosso logotipo aí, se inscreva que você vai ajudar demais a gente produzir cada dia mais melhores vídeos, tá bom? E se você já é um inscrito, o nosso muito obrigado. Se gostou, dá um joinha. Se não gostou, pode dar um descurtida e pode comentar também. O canal é nosso, fique à vontade. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá! Tchau, tchau! É dada pelo exercício. Então, essa aqui, essa regra de transformação, é o nosso famoso tesão. Então, tesão foi horrível. Então, esse T grandão aqui
Então esse T grande aqui, ele é a nossa regra. Então esse T grande aí, então esse T é a nossa regra de transformação que vai transformar o V em W.